Felicidade e infelicidade no trabalho. Esse é um antigo dilema dentro da administração. Quando a gente pergunta, o trabalho deixou mesmo de existir nas configurações clássicas, históricas que a gente sempre conheceu, nós superamos e sublimamos de vez o significado quase que brutal do nome trabalho, que significava no passado uma ferramenta de tortura. Surgiu algo novo, vigoroso para colocar no seu lugar. Estabelecemos agora uma nova ordem, novos parâmetros para esses velhos dilemas. O que a gente sabe é que economistas, sociólogos, filósofos, eles têm procurado dar essas respostas há muito tempo. A administração, ela tem uma série de teorias, desde os seus primórdios, do começo mesmo da administração, passando por Karl Marx, que tenta explicar essa relação do homem e força de trabalho ou seu desempenho dentro das empresas. Eu acho que Abraham Maslow foi o que melhor usou a sua teoria a favor do significado e da importância do trabalho. Afinal de contas, Maslow entende o ser humano pronto a realizar e satisfazer necessidades humanas ao longo da sua jornada, das mais básicas, as entendidas como fisiológicas ou de segurança, até as de autorrealização. Eu acredito que fazendo essa ligação entre o Maslow e o trabalho, o significado do trabalho, a importância do trabalho, novas reconfigurações, como a gente enxerga e lida com esse dilema hoje, uma coisa interessante que a gente precisa destacar, os novos formatos do trabalho e das relações com o emprego. Eu acho que Maslow entendeu, de uma certa maneira, o cerne da questão. O fato é, o homem precisa do trabalho para que lhe seja conferido dignidade, isso acima de tudo. Afinal, há autores que dizem que o ser humano só se torna ser humano mesmo quando ele trabalha, quando ele se envolve num projeto que dê importância e significado à sua própria vida. A gente entende essa relação dramática do trabalho, os seus significados e quanto isso impacta no moral do ser humano, porque você entende que o trabalho é algo que exige do ser humano um sacrifício. Então ele se torna dessa maneira um malefício, provocador de doenças de todas as ordens. E eu fico pensando, se a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, estou falando de 8, 10, 12 horas, vai ser um verdadeiro martírio você entender o trabalho como uma coisa tão dolorosa. O que fazer? O que empresas modernas, autores contemporâneos, têm buscado escrever sobre isso e decifrar essas relações de causa e efeito, entendendo também que junto ao trabalho se agrega um outro problema da vida moderna, que é morar nos grandes centros urbanos, sem um planejamento arquitetônico ou urbanístico, o que torna esse cidadão cada vez mais angustiado, estressado, às vezes profundamente deprimido. Então, assim, a organização hoje, ela deve buscar, até do ambiente do trabalho, até uma relação mais direta com o objeto do trabalho desse seu colaborador, algo que seja de fato importante e que gere esse significado de dignidade e de satisfação. Então, a gente está falando, quando a gente fala de novos formatos ou novas configurações, a gente está falando de uma nova relação de trabalho através de um home office, por exemplo, o layouts bastante modificados em função da necessidade de criar um ambiente amistoso, de trocas positivas, de liderança efetiva e legitimada dentro das organizações, até mesmo o significado do trabalho mesmo, o sentido desse trabalho e como isso deve provocar felicidade nas pessoas. Porque eu acho que qualquer coisa que você traz um sentimento negativo, doloroso, que remeta a eu vou até repetir isso, que remeta a essa palavra martírio,
é muito difícil você ter, ao final, produtos que satisfaçam clientes, satisfação das pessoas e que você se torne uma empresa importante, uma marca importante na vida de outras pessoas, além dos seus colaboradores. Há inúmeros tratados, teses que estudam essa questão. Existe uma publicitária alemã que ela fala: não se iluda, o trabalho vai sempre se tornar algo negativo da sua vida, faça o que for necessário, esqueça o resto, volte para sua casa, que lá que você encontra a fonte de felicidade. Há outro, um filósofo que chama Gilles Lipovetsky, que fala: não, olha, a organização pode sim criar mecanismos de satisfação, criar uma fonte de satisfação e alegria para os seus colaboradores. Diante desse panorama bastante diverso, controverso, de opiniões e teses, a gente tem que acreditar, de fato, que o trabalho, ele, além do sustento, ele deve ser alguma coisa na vida da pessoa, na minha vida, na sua vida, que provoque satisfação, porque senão você de fato caminha ou a passos mais largos ou a passos mais rápidos para uma depressão, para uma tristeza, para algo que vai te angustiar de fato. A questão do trabalho, ela remete a outras discussões que elas se avizinham muito. A formação, o que você decidiu fazer da sua vida, se foi algo que foi influenciado por alguém, ou se você próprio sentiu uma vocação genuína para fazer isso, é isso que você gosta de fazer? Tem exemplos de leituras que eu fiz que falam o seguinte: não adianta, você nunca vai ser um matemático feliz se você nasceu para ser um jardineiro. E não tem função maior ou menor. Tem função que te deixa mais feliz ou mais infeliz. É essa medida, é esse parâmetro, porque todos esses cientistas, sociólogos, filósofos que investigam essas relações do trabalho, do impacto disso na vida do ser humano, eles concordam pelo menos com uma coisa: o dinheiro não traz de fato felicidade. Você pode ter o melhor salário, sanções financeiras, complementações. Se você não estabelece uma relação saudável, criativa com aquilo que você faz, que você projete no seu trabalho de fato felicidade pessoal e profissional, não existe a menor condição de você ser alguém feliz. Não vai ter, não está relacionado, como a maioria das pessoas acha, assim: nossa, se eu ganhasse melhor, se eu fosse melhor remunerado. Todos, a única convergência que a gente encontra nesses largos anos que se estuda os dilemas do trabalho, os conflitos, que a gente no passado inclusive usava muito essa palavra conflito. Hoje a gente está falando de doenças ocupacionais, a gente está falando de questões muito mais profundas que afetam a saúde e a vida das pessoas. Então, vamos pensar no trabalho como algo que, de fato, importe para você numa decisão de vida. No passado, só para criar um registro importante, e você vai ver isso em muitas das leituras do site, nessa nossa atualização, que analisa a questão da inteligência emocional, dos novos formatos de reconfigurações de emprego, os novos vínculos. A gente destaca uma coisa, eu gostaria de destacar nesse momento, uma coisa que para mim ela serve de referência teórica, mas ela também se constitui numa palavra importante para a gente tentar finalizar essa nossa conversa, essa nossa tentativa de conversa aqui. Eu acho que a gente precisa reconhecer de uma maneira pragmática, inteligente, que além da recompensa financeira e de salários, o trabalho deve e pode conferir uma série de outras coisas que são essenciais para a vida.
um exercício mental, um exercício físico, relações sociais, network, desafios, superação, reconhecimento, distinção, identidade e orgulho. Toda vez que eu paro e penso nisso, eu não encontro nenhuma forma para canalizar a nossa energia, as nossas capacidades mentais e físicas que não seja no trabalho. A gente deve buscar incessantemente, através dessa dedicação, desse esforço e dos nossos valores, sempre que os benefícios superem os malefícios desse trabalho diário, dessa entrega diária nas nossas organizações. Eu acho que se não for assim, se não está sendo assim na sua vida, como eu escrevi no meu texto, que você pode conferir aqui no site, sinta-se livre, volte a ter sonhos, expectativas, faça novos planos, reoriente os seus rumos, pense numa nova ocupação e acredite no novo. Entusiasmo e crenças firmes são sempre um combustível essencial para uma nova jornada de identidade, de satisfação e reencontro com a felicidade. Aproveite a leitura.